Olá, querido, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria estar contigo mais uma vez, amém? Estamos de volta aí com as nossas lives, né? E retomando as lives aqui do nosso mega, super, hiper estúdio, que é a nossa casa aqui, né? A nossa comunidade, que é a nossa igreja, né? Igreja Ministério Reconstruir, que está localizada na cidade de Juazeiro da Bahia. Em cumprimento ao decreto municipal lançado já para essa semana, não podemos realizar cultos no templo, né? Havia liberado, ficou 2 semanas liberado, mas aí o prefeito decidiu fechar novamente tudo, inclusive os cultos presenciais. Bom, estamos aí aguardando aí uma nova decisão e estaremos orando e continuando aqui, né, com os nossos cultos online, que serão os dias de quartas, sextas e domingo, todos os dias às 20 horas. Onde estaremos orando pela nossa nação, onde estaremos orando pelas nações. E você pode interagir conosco também, você pode mandar os seus pedidos de orações através dos comentários aí, tá bom? Já convidou alguém para entrar na live? Se não convidou, manda aí aviãozinho, começa a convidar as pessoas, manda 5 aviãozinhos aí, chama pessoas aí para entrar na live aí, para ser abençoadas também, pois tem uma palavra de Deus hoje maravilhosa. Você conhece alguém que está precisando ouvir uma palavra de Deus? Convida também para poder entrar nesse dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Eu queria ler um texto maravilhoso aqui da palavra de Deus. Lembrando, você que vai ouvir essa mensagem pelo nosso canal do YouTube, encaminha depois essa mensagem também para outras pessoas, tá bom? Você que não se inscreveu lá no canal, se inscreve no nosso canal. Lá você vai encontrar uma grande quantidade de ministrações, palavras abençoadas, edificadas, tá bom, querido? Glória a Deus. Eu queria ler um texto aqui maravilhoso que está escrito aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava. E outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse aqui é um texto maravilhoso das Escrituras Sagradas. E eu li esse texto hoje e fiquei assim maravilhado. Apesar de já ter lido inúmeras vezes, já ter me ministrado também dentro desse texto já incontáveis vezes, mas sempre que eu leio esse texto, eu aprendo algo novo. Sempre que eu leio esse texto, Deus ele fala ao meu coração. E hoje eu dei um tema a esta mensagem, que é uma fé que controla o medo. Baseado aqui no próprio versículo em que Jesus fala aos discípulos, no versículo 40, ele disse assim: Então perguntou Jesus aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Querido, esta passagem fala de homens que estavam com Jesus num barco. E na verdade o que Jesus ele disse para os discípulos antes de entrar no barco foi o seguinte: vamos para o outro lado. Só isso. Eles só precisavam chegar do outro lado. Algo aparentemente tão comum. E comum principalmente para uma boa parte dos homens que estavam ali naquele barco, porque uma parte dos discípulos eram pescadores. Eram homens que já tinham
muita experiência em andar de barco, em atravessar o mar, de passar até por tempestade, de ver vendaval acontecendo no meio do mar e tantas outras adversidades. Mas aquele dia não foi um dia comum, normal. Mas a única intenção deles e a única coisa que Jesus pediu aos discípulos foi: vamos para o outro lado. Vamos dar continuidade ao ministério, à nossa vida. Vamos chegar do outro lado. Vamos para o outro lado. Eu sei que todos nós queremos chegar do outro lado. Eu sei que todos nós queremos dar continuidade às nossas vidas. Eu sei que antes da pandemia nós estávamos assim, seguindo nossas vidas, trabalhando em nossas empresas, cumprindo os nossos ministérios, fazendo tantas coisas importantes, dando continuidade à vida. E de repente uma notícia de uma pandemia, de um vírus desconhecido, que fechou países, que fechou empresas e que tem levado tantas pessoas a um desespero. Pessoas atemorizadas. Conversava com alguém recentemente, um grande empresário nesses dias, ele me falando: pastor, eu fiquei mais de 2 meses dentro da minha casa, melhor, numa roça minha. Percebi que eu não estava já ficando bem e eu decidi então sair para poder pelo menos resolver aquilo que era essencial, pois até então eu pedia às pessoas para resolver para mim. Ele compartilhando comigo que já estava sendo dominado pelo medo. E nós precisamos ter muito cuidado, querido, para nós não estarmos alimentando o nosso medo. Nós precisamos aprender a alimentar a nossa fé. Pois se a nossa fé ela for maior, ela controlará todas as coisas. Mas se nós alimentarmos o medo é algo poderoso. Porque o medo, ele pode neutralizar nossa fé. O medo nos leva a parar. O medo nos leva ao desespero, ao pavor, ao espanto. O medo nos leva até a desistir. O que Jesus disse aos discípulos e o que os discípulos também queriam era apenas chegar do outro lado. Era apenas dar continuidade às suas vidas. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 37, ou melhor, versículo 36, que então eles deixando a multidão, eles os levaram no barco assim como estava, e outros barcos acompanhavam. Eles agora estavam dentro do barco, no mar. E a Bíblia diz que levantou-se, versículo 37, levantou-se um forte vendaval. Levantou-se um forte vendaval, ou seja, do nada. Tudo estava muito tranquilo, muito calmo, mas de repente levanta-se um forte vendaval. Sabe quando tudo está bem e de repente a gente não entende e vem uma série de problemas, como está acontecendo nos dias atuais? Se levantou um forte vendaval. A notícia de um vírus, de algo que, quando foi anunciado há meses atrás, não parecia nada. Mas na verdade, sabemos que não é apenas a notícia de um vírus, mas um forte vendaval, porque atingiu tantas áreas. Empresas fecharam, pessoas em crise financeira, crise econômica, crise na saúde. Conforme falei, em países fecharam as suas portas, suas fronteiras. Então, querido, levantou-se um forte vendaval. Lá também com os discípulos aconteceu isso. Levantou-se um forte vendaval. Às vezes não tem como se prever isso. E principalmente naquela época. Hoje, marinheiros, navios, tem toda uma tecnologia a favor que pode prever tantas coisas. Mas nós estamos falando de uma época que não tinha nada disso, tá? A Bíblia diz que um forte vendaval se levantou.
Não foi um vendavalzinho. Não foi apenas um ventozinho, não. Foi um forte vendaval. Ou seja, o negócio foi pancada. E às vezes acontece isso conosco. Levanta-se do nada uma enxurrada de problemas, um forte vendaval, que o vendaval quando vem, vem com força. E a Bíblia diz aqui que e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Interessante, porque eu fiquei pensando sobre isso. Enquanto o vendaval estava lá fora, poderia dar medo. Mas a Bíblia diz que foi tão forte o vendaval, de tal forma que o barco já estava se enchendo de água. E o que representava o barco? O barco era o único lugar seguro naquele momento. O barco era um lugar de segurança, pois eles estavam ali navegando sobre águas. Mas o vendaval, aquele forte vendaval, uma força externa, começou agora a atingir o interno deles, que era o barco, o lugar da segurança. Porque quando está lá fora é uma coisa, às vezes nós passamos por problemas, um problema no trabalho, um problema às vezes com alguém, um ente querido, um problema financeiro, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas isso às vezes não abala a nossa estrutura interna. Isso às vezes não traz um abalo para o nosso lar, o nosso casamento, até o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Ele. Mas às vezes, querido, acontece isso mesmo. Levanta-se um forte vendaval, de tal forma que, além de vermos o exterior causando medo, começa a entrar água dentro do nosso barco, que é o nosso lugar de segurança, e a nossa estrutura ela é comprometida. Para os amantes do Senhor, para aqueles que amam a casa de Deus, aqueles que têm sede da palavra, sabe o que eu estou falando. Porque nesses dias de pandemia, até o cultuar ficou comprometido. Isso foi abalado para muitos. E a Bíblia diz que esse forte vendaval começou a levar água para dentro do barco. E o barco começou a encher. E a Bíblia diz, versículo 38, que Jesus estava na popa, dormindo com a sua cabeça sobre um travesseiro. Um forte vendaval lá fora, água entrando no barco e Jesus dormindo em um sono maravilhoso. Alguém já disse que com certeza Jesus sabia daquilo, pois ele era Deus. Mas ele estava tão em paz, sabendo que tudo estava no controle, que ele continuou dormindo. Nós precisamos aprender com Jesus. Jesus sabia que o Pai estava no controle de todas as coisas. Precisamos ser como um bebê nos braços de um pai ou de uma mãe, que ainda que tenha perigo ao redor, mas só em saber que está seguro nos braços de quem o ama e de quem o protege, ele fica tranquilo. Nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. Precisamos aprender a descansar nos braços do Pai. Precisamos aprender, às vezes, a como Jesus dormir, descansar. Mas, pastor, é um forte vendaval, a água está entrando no barco. Mas precisamos, às vezes, confiar no Senhor. Acreditar nele. Acreditar que Ele está no controle de todas as coisas. E que se Jesus está conosco dentro do nosso barco, que quer dizer a nossa vida, se Jesus está conosco dentro da nossa casa, se os nossos sonhos estão
se Jesus está dentro dos nossos sonhos, se Jesus está dentro da nossa empresa, se Ele está dentro das nossas vidas, querido, ainda que tenha se levantado um forte vendaval e ainda que a água esteja dentro do seu barco, mas se Jesus está contigo, o seu barco não vai afundar. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração. E a Bíblia diz aqui no versículo 39, ou melhor, no versículo, a última frase do versículo 38, os discípulos foram aclamar a Jesus e perguntaram a ele: Jesus, não te importa que nós morramos? Veja a frase que os discípulos usam para Jesus. Será que o Senhor não está preocupado que nós vamos morrer? Por quê? Porque eles estavam desesperados, tomados pelo medo, olhando para aquele fenômeno externo, o forte vendaval, a água entrando no barco. Eles então entraram em desespero e o medo aumenta ao ponto deles irem até Jesus, mas com aquele clamor de como quem diz assim: será que Deus não se importa comigo? Já fez essa oração assim? Senhor, será que o Senhor não está vendo a minha situação? Não está vendo a situação da minha empresa? Será que o Senhor não vê o meu casamento, a minha família? Olha como é que eu estou. Vê a minha estrutura emocional, minha estrutura espiritual. Senhor, olha quantas dívidas, olha a enfermidade. Será que o Senhor não está vendo isso? Será que Deus não se importa comigo? Essa foi a oração dos discípulos. Não diferente da nossa às vezes, não é isso, querido? Porque às vezes, por isso que a palavra diz que às vezes nós não oramos como convém. Mas graças a Deus que a Bíblia também fala que o Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a misericórdia do Senhor é que são as causas de nós não, é que é a causa de nós não sermos consumidos. E a Bíblia diz que no versículo 39, que Jesus se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se. E a Bíblia diz que o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Querido, às vezes nós não temos controle sobre algumas coisas que acontecem. Às vezes não temos controle. Como, por exemplo, ninguém tinha controle. Você não tem culpa. Talvez você que está ouvindo essa palavra, que é um empresário, você não tem culpa. Que veio a crise devido à pandemia e a sua empresa não está bem. Você não tem culpa, talvez, de estar doente. Você não tem culpa, talvez, de estar enfrentando dívidas na sua vida por conta da crise que veio. Mas eu quero lhe falar que há um Deus que tem um poder sobre todas as coisas, que é Jesus. Então clame a Ele, porque Ele tem o poder de acalmar o vento e de aquietar o mar. E a Bíblia diz que quando Jesus ele deu a ordem para que o vento se aquietasse e o mar se acalmasse, a Bíblia diz que o vento se aquietou e fez-se completa bonança. É aquele momento em que o barquinho fica só na bonança ali, na tranquilidade. O forte vendaval sumiu. O vento se aquietou. Parou de entrar água dentro do barco. Tudo voltou ao normal. E a Bíblia diz que depois Jesus fala para os discípulos, no versículo 40, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Jesus percebeu que aquele forte vendaval, Jesus percebeu que eles vendo a água entrando no barco deles, o medo veio e estava dominando eles. Então Jesus disse: por que vocês estão com tanto medo? Esta palavra é para você que está com tanto medo, que não está preocupado como é que você vai sustentar a sua família, como é que você vai honrar seus compromissos.
é para você que está preocupado com em tantas outras áreas. Então a palavra de Deus para você é: não tenha medo e alimente a sua fé. E a Bíblia diz aqui no versículo 41 que eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Esse é Jesus. Porque ele tem poder sobre o vento e sobre o mar. Ele tem poder sobre esse forte vendaval que veio sobre a sua vida. Então clame a Ele, porque Ele vai dar uma palavra de ordem e você vai ver o forte vendaval sumir e se aquietar o vento e chegar bonança na sua vida. Clame ao Senhor Jesus, invoque a Ele, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Amém, querido? Então esta é a palavra de Deus que eu quero deixar para você. Uma fé que controle o medo. Tenha fé e controle o seu medo. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que esta palavra gere vida no seu coração. Amém? Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus.